aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos à nossa próxima live, tá? De Direito Administrativo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Medrado, tá? Ricardo Medrado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, muito bacana, que eu tenho certeza que vai ser fundamental na sua prova. E esse tema é modalidades de licitação. Modalidades licitatórias. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei de licitações, tá? Então, nós temos a nossa lei de licitações, a lei 8666 de 93. Ela é conhecida como LGL, que é a Lei Geral de Licitações. Por que lei geral, professor? Porque essa lei aqui, ela é válida para todos os entes da República Federativa do Brasil. Ela é válida, ela é aplicável no âmbito da União, dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Ah, eu pensei que era só no âmbito da União. Negativo. Quando o Estado do Amazonas vai licitar, aplica essa lei. Quando o município de Manaus vai licitar, aplica essa lei. Por isso que é lei geral, tá? Essa lei institui normas gerais de licitação. Essa lei institui normas gerais de licitação. Sempre que você pegar uma lei para estudar e o artigo 1º, os artigos iniciais da lei, falar dessa lei, estabelecer, esta lei estabelece normas gerais disso, normas gerais daquilo. Tenha em mente que você está estudando uma lei nacional. Você tem uma lei aí que é feita por quem? Pela União. Quem ditou a lei de licitações? A União. O Poder Legislativo? Da União. Então é uma lei federal, só que de caráter nacional. Lei federal de caráter nacional. Perfeito? Com relação ao que vamos falar especificamente hoje, que vem a ser modalidades licitatórias. As modalidades licitatórias, elas estão previstas em qual artigo da LGL, professor? No artigo 22, tá? Então, você tem aqui o artigo 22, pode desligar o APO, da LGL, que estabelece as modalidades de licitação cabíveis nas mais variadas situações. Tá? Professor, e quais seriam essas modalidades? Bem, nós temos aqui o concurso, colocar na ordem é melhor. Nós temos aqui a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, né? E temos também o pregão, tá? Então, estas são as modalidades licitatórias que a administração pública, das quais a administração pública se utiliza nas suas contratações, tá? A concorrência, nós vamos abreviar com C. Tomada de preços, TP. Tomada de preços. Convite, convi, né? Melhor, convi. Concurso, com leilão e pregão. Pode ser assim? Fechou? Então, sempre que eu colocar C é concorrência. TP, tomada de preços. Convi, convite. Com, de concurso. L, leilão. P, pregão. Tá? O que é que acontece? As modalidades de licitação,
as modalidades licitatórias, cruzando a perna aqui, elas são selecionadas, elas são escolhidas num primeiro momento, tendo em vista o valor da contratação. Então, é o valor da contratação que, num primeiro momento, orienta a escolha da modalidade cabível para o caso. Então, tendo em vista esse primeiro aspecto, que é o valor da contratação, você vai ter que se atentar para os valores previstos lá no artigo 23 da LGL. Artigo 23 da LGL, tá? E o artigo 23 já foi devidamente atualizado e claro que nós já vamos falar aqui dos valores atualizados, tá? Nós temos o seguinte, pessoal, duas coisas a considerar aqui. Nós temos aqui a contratação, porque a licitação visa o quê? A licitação visa a celebração de um contrato, visa a contratação. E essa contratação, ela pode ser contratação para execução de uma obra, contratação para execução de obra ou para a prestação de serviços de engenharia. Então, obra, serviços de engenharia. Primeira situação. Segunda situação, compras ou contratação de serviços que não sejam na área de engenharia. Serviços que não sejam de engenharia. Ok? Tudo bem? Então, o que é que acontece? Nós temos que levar em consideração alguns valores. Valor da contratação. Os valores que você vai precisar memorizar são os seguintes. R$330 mil aqui. R$3.300.000. Somente estes dois valores, quando é obra e serviço de engenharia. 330 mil, R$3.300.000. Na outra situação, 176 mil. R$1.430.000. Tudo bem até aqui? Correto? Então, contratação. A administração pública quer contratar o quê? Execução de obra. Prestação de serviço de engenharia, 330 mil, 3.300.000. Contratação para aquisição de materiais, compras, os serviços que não sejam na área de engenharia, chamados de serviços comuns, 176 mil, 1.430.000. Tá, mas qual é a modalidade, professor? Muito simples. Quando for até R$330 mil, nós temos a modalidade convite. Quando for até R$3.300.000, qual é a modalidade? Tomada de preços. Quando for acima de R$3.300.000,
Qual é a modalidade a ser eleita? Concorrência. Ou compras e serviços que não sejam de engenharia. Se for de até R$176 mil, qual é a modalidade? Convite. Contratações de até R$1.430.000 para compra e serviços que não sejam de engenharia. Qual é a modalidade? Tomada de preços. E acima de R$1.430.000, qual é a modalidade? Concorrência. Fechou até aqui? Então, você escolhe qual a modalidade cabível para o caso, pegando como parâmetro inicialmente o valor da contratação. Tranquilo até aqui? Ok? Vamos avançar. Vou passar o slide. Professor, continuando, vou puxar uma setinha aqui para frente, outra setinha para frente. Continuando. Professor, e me diz uma coisa. Setinha, setinha. Quando for cabível a modalidade mais simples, eu posso usar a mais completa? Pode. Claro que sim. Então, vou colocar aqui algumas observações. Observações. Primeira observação. Quando for cabível a modalidade mais simples, no caso, poderá também ser utilizada a mais complexa. Então, por exemplo, a modalidade mais simples, convite. No lugar do convite, eu posso usar a tomada de preços e eu posso usar a concorrência. Quando for eleita a modalidade tomada de preços, eu posso usar o convite? Não. Porque a tomada de preços é mais complexa do que o convite. Eu posso usar a mais complexa até mesmo do que a tomada de preços, que é a concorrência. Então, considerando o nível de complexidade do procedimento, complexidade no que diz respeito a fases, etapas, procedimento, o trâmite do procedimento, é uma escala mais simples convite, modalidade intermediária, tomada de preços, mais complexa, concorrência. E o que foi que eu coloquei aí? Quando for cabível a mais simples, você pode usar também a mais complexa. Convite. Quem é que está acima do convite? Tomada de preços e concorrência. Então, eu posso usar as três. Tomada de preços. Quem é que está acima? Concorrência. Posso usar a concorrência? Pode. Quem é que está abaixo? Convite. Posso usar o convite? Não. Concorrência. Eu posso usar a tomada de preços no lugar da concorrência? Não. Posso usar o convite? Não. Porque é mais complexa. Ok? Deu para entender? Tranquilo. Professor, e sempre a administração pública vai licitar, então? Não.
ela nem sempre ela vai licitar como regra. Existem os casos de dispensa de licitação. E no que diz respeito à dispensa de licitação, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. A administração pública não precisa licitar, porque a hipótese de dispensa nas contratações para execução de obra, contratações para prestação de serviços de engenharia, quando o valor da contratação for de até quanto, professor? Não precisa licitar. Estará dispensada. Até quanto? 10% de R$ 330 mil. 10% de 330 mil reais, que dá 33 mil reais. Então não precisa licitar, porque é caso de dispensa de licitação. A lei dispensa a licitação quando a contratação para execução de obra, serviços de engenharia, for de até 33 mil reais. Perfeito? Professor, mas se for contratação para aquisição, compras, ou prestação de serviços comuns que não sejam de engenharia, não precisa licitar, dispensa de licitação. Quanto? 10% de 176 mil reais. Então, quando a contratação for de até 10% de 176 mil reais, o que equivale a 17.600 reais. 17.600 reais. Só corrigir aqui para você não se confundir. Percebeu, pessoal? Ok até aqui? Então, vai ter situações em que a administração pública não precisa licitar. A licitação não vai ser realizada. Por quê? Porque a própria lei a dispensa. E que situações seriam essas? Depende. Tendo em vista o valor do contratação, você quer o que? Obra, serviço de engenharia ou compra e serviços comuns? Obra, serviço de engenharias até 33 mil. Compra e serviços comuns até 17.600. Não precisa licitar. Tá? Até. Ok? Uma outra situação. Professor, quando for caso de consórcio, quando vários entes celebrarem entre si um consórcio, a escolha da modalidade licitatória cabível para o caso, tendo em vista o valor da contratação, sofre algum tipo de alteração? Sofre. Quando se tratar de consórcio entre vários entes federativos, a escolha das modalidades, tendo em vista o valor da contratação, vai ter uma alteração sim. A alteração é a seguinte: quando o consórcio for de até, no máximo, 3 entes, até 3 entes estão nesse consórcio, ou então mais de 3 entes, os valores passam a ser os seguintes: 2 vezes obra e serviço de engenharia, 2 vezes 330, 2 vezes 3.300.000.
os valores são duplicados. 2 vezes. 330 vezes 2 dá 660 mil. Então, nós temos aqui R$660 mil. 2 vezes 3.300.000, 6.600.000. 6.600.000 reais. Tá vendo que o patamar foi duplicado? Então, até 660 mil, consórcio, convite. Até 6.600.000, consórcio de até 300, tomada de preços. Acima de 6.600.000, consórcio, até 300, concorrência. Agora, se o consórcio envolver mais de 300, os valores são triplicados, 3 vezes. E passam a ser os seguintes. Nós temos aqui R$990 mil, né? 990 mil reais e 3 vezes de 3.300.000, nós temos aqui 9.900.000 reais. R$9.900.000. Triplicado. Ok? Tranquilo até aqui? Tá parecendo aula de matemática, né, professor? Professor, mas no consórcio, para contratação de compras, serviços comuns que não sejam de engenharia, como é que fica, professor? A mesma coisa. Até 3 entes e acima de 3 entes. Até 3 entes duplicados. Acima de 3, triplicados. 176 vezes 2. Faça aí para não errar, Marcos. 176 vezes 2. Nós temos aqui 352 mil reais. Agora faça 176 vezes 3. Um 176 vezes 3. 528. Pronto. Agora faça aí. 1.430 vezes 2. 2860. E 1.430 vezes 3. 4290. Pronto. Tá aqui, meus amigos. Ok? Então, consórcio até 3 entes, duplicação dos valores. Consórcio acima de 3 entes, triplicação. Os valores são triplicados. Tá? Então, os valores passam a ser estes aqui que você está visualizando. Eu fiz questão de colocar, porque eu já vi, né, em questões da Fundação Getúlio Vargas, inclusive estou respondendo aí na turma de questões aqui do
da turma presencial, inúmeras questões dessa banca, fazendo menção a valores exatos, tá? Então eu achei importante que você se atente a esses valores aí. Tranquilo? Deu para compreender até aqui? Perfeito. Lembre-se que a parte de cima, setinha de cima, licitar para contratar o quê? Obra e serviços de engenharia. A setinha de baixo é licitar para contratar o quê? Aquisição, compras e serviços comuns que não sejam de engenharia. Ok? Tranquilo? Então, a escolha da modalidade licitatória cabível para um caso concreto, uma determinada situação, está diretamente relacionada, no primeiro momento, com o valor do contrato, com o valor da contratação. Mas isso no que diz respeito somente às 3 modalidades clássicas, que é a concorrência, a tomada de preços e o convite. Tá? Então, vou colocar aqui, observação número 2, a concorrência, a tomada de preços e o convite. Você escolhe uma das 3, tendo em vista o valor do contrato a ser celebrado. O valor da contratação. E os valores são os seguintes que você acabou de anotar aqui. Pá. Tá vendo? Professor, mas é só o valor do contrato que influencia a contratação e a escolha da modalidade cabível? Não. Não. Eu sempre falei no primeiro momento. Mas existe também a questão de você selecionar uma modalidade tendo em vista não o valor do contrato, mas tendo em vista o objeto do contrato. Certo? Então vamos aqui para... Aqui eu coloquei a primeira situação, né? Primeira situação, valor da contratação. Vamos para a segunda situação, objeto da contratação. Tópico número 2, objeto da contratação. Bem, tendo em vista não o valor, mas o que vai ser contratado, o objeto da contratação, nós temos aqui as modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, né? Concurso, leilão e pregão. Eu escolho a concorrência considerando o objeto da contratação, o que vai ser contratado, quando a licitação se tratar de compras de bens imóveis. Comprar bem imóvel, independente do valor da contratação, do valor do imóvel, concorrência. No caso de alienação de bens imóveis, alienar, vender, transferir imóveis, concorrência. Isso desde que esse imóvel seja oriundo de
procedimentos judiciais ou de dação em Não. Isso aqui eu vou colocar no leilão, na verdade. Tira isso aqui. Que é outra coisa. Que é leilão. Tá? Então, alienar imóveis, concorrência. Agora, alienar imóveis, agora sim, oriundos de procedimento judicial ou de dação em pagamento, aí sim, leilão. Fechou? Comprar imóveis, concorrência. Vender imóveis, concorrência. Vender imóveis, fruto de processos judiciais ou fruto de dação em pagamento, leilão. Ok? O que mais, professor? Concessões de direito real de uso, concorrência. Licitações internacionais, concorrência. Concessões de serviço público, concorrência. Registros de preços, concorrência. Contratos de empreitada integral, concorrência. Então eu quero que você decore, que você memorize esses casos aqui, essas hipóteses de escolha da modalidade cabível tendo em vista o objeto da contratação. Compra de imóveis, venda de imóveis, concessões de direito real de uso, concessões de serviço público, licitações internacionais, registros de preços e contratos de empreitada integral. Concorrência. Leilão é o que leilão? Venda de imóveis. Oriundos de processo judicial ou dação em pagamento. Tranquilo? Professor, e tomada de preços? Tomada de preços, nós temos a licitação internacional. Licitações internacionais quando houver algum tipo de cadastro internacional. Então, tomada de preços, licitações internacionais envolvendo empresas devidamente cadastradas. Aí eu passo a fazer uso da tomada de preços. Quando a questão falar em cadastro internacional, empresas cadastradas, a administração dispuser de um cadastro, tomada de preços. Ok? Convite, professor. Você usa o convite nas licitações internacionais. Quando não houver fornecedor do bem ou do serviço no país. Isso aqui.
Quando não houver fornecedor do bem ou do serviço no país, licitações internacionais, convite. No caso do concurso, é o quê? Escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Escolha de trabalho técnico, científico e artístico concurso, tá? E agora o pregão, desculpa, leilão. No caso do leilão, venda de imóveis oriundo de procedimento judicial ou de dação em pagamento, tá? E eu posso usar também, tem mais, não é só esse não, leilão. Também quando se tratar de venda de móveis. Venda de bens móveis que não servem mais, inservíveis. Venda, alienação de móveis inservíveis. Venda de produtos apreendidos ou que foram penhorados. Pronto. Tem esses três aqui. Então, no leilão, alienação de imóveis. Não, mas eu pensei que era concorrência. Tá, mas imóveis oriundos de processo, procedimento judicial ou dação em pagamento. Leilão. Venda de imóveis. Concorrência. Venda de imóveis oriundos de procedimento judicial ou dação em pagamento. Leilão. Venda de bens móveis inservíveis. Leilão. Venda de produtos apreendidos. Leilão. Venda de produtos penhorados, leilão. Certo? E temos o pregão. Pregão, contratação de bens e serviços comuns. Só isso. Bens e serviços comuns, né? Então você usa o pregão. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho eles são facilmente verificáveis, facilmente aferíveis e previstos no edital. Certo? Então, meus amigos, quais são as modalidades licitatórias? As modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. Eu escolho essa modalidade, cada uma delas, tendo em vista o que, professor? Tendo em vista o valor do contrato a ser celebrado, o valor da contratação, ou tendo em vista o objeto da contratação. Aqui é independente de valor. Esquece valor, aqui é objeto, independente do valor do bem ou do serviço. Tendo em vista o valor do contrato, os valores são esses aqui. A depender do tipo de contrato. Se é obra, serviço de engenharia. Se é compra, serviço que não seja de engenharia. E tome cuidado também quando a questão falar que há consórcio, formado de até 3 entes ou formado por mais de 3 entes. Porque nesse caso os valores são duplicados ou triplicados e passam a ser os seguintes, que você anotou aí. Você está vendo na tela. E tome cuidado também que nem sempre haverá licitação, que a lei estabelece situações de dispensa de licitação, quando 10% de 330, 176, a depender do tipo de contrato. Obra, serviço de engenharia,
compra, serviços comuns. Agora, tendo em vista o objeto, o que vai ser contratado, o que é que eu quero, aí passa a ser isso aqui. Você vai ter que memorizar. Licitações internacionais, concorrência. Licitações internacionais com cadastro, tomada de preços. Licitações internacionais sem fornecedor, convite. Alienação de imóveis, concorrência. Alienação de imóveis oriundos de procedimento judicial ou dação em pagamento, leilão. É assim. Memorize isso aqui, que você vai se dar super bem na hora da prova e não vai mais errar a questão de modalidades licitatórias, tá? Tranquilo por hoje? Fechamos a nossa live. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.